Olá, e aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de Java para iniciantes. Eu sou a professora Cida Castelo e continuando então nas nossas aulas, hoje nós vamos ver as estruturas condicional. Vamos primeiro fazer uma introdução e depois a gente vai colocar a mão na massa. Então vamos lá. Lembrando você que o nosso código está disponível no GitHub, assim como a lista de exercícios. Então, a estrutura condicional, nós também podemos conhecê-las como os sinônimos, né? Desvio condicional, estrutura de decisão, estrutura de seleção e comando de seleção. Esses são alguns sinônimos para estrutura condicional. E o que é essa condicional? É uma tomada de decisão. O nosso código ele pode ser desviado, o fluxo do nosso código, de acordo com uma decisão que nós precisamos tomar no nosso programa. Então, nós temos essa condicional, ela vai ser uma expressão booleana, ou seja, a gente vai ter um resultado verdadeiro ou falso. E para isso, nós vamos trabalhar com os operadores relacionais, o maior, menor igual, menor ou igual, igual e diferente, e os operadores lógicos, o e, o ou e negação. Então, essa é a base fundamental para a gente trabalhar com estrutura condicional. Se você quer saber um pouco mais de detalhes, como eu falei, no início do curso, pré-requisitos é o curso de lógica de programação que eu tenho aqui no canal. Vou deixar para você aí o card para você acessar a aula se você precisar. E nós temos três tipos, pelo menos, de nomenclatura, né, ou como que a gente chama essa estrutura condicional. Nós temos a simples, a composta, essas duas nós vamos ver hoje, e depois nós temos encadeada ou aninhada. Então vamos lá agora para colocar a mão na massa, abrindo o Eclipse, que eu já deixei ele aqui. Vamos criar um projeto no menu File, New, Java Project. Eu vou chamar de aula 026, underline condicional. Clicar aqui no botão de Finish. Agora, então, clicando com o botão direito em cima do nome do nosso projeto, New, classe Java. Vamos colocar no pacote curso, como eu falo para você, a gente começa, estamos usando só curso, mas depois quando a gente entrar em orientação a objetos, a gente vai ver um pouco mais sobre pacotes. E aqui eu vou chamar a minha classe de condicional, tudo bem? Então, condicional, e hoje a gente vai ver a simples e a composta. Finish. Vamos então colocar o nosso método main. Main, Ctrl barra de espaço, para ele preencher para a gente. E vou começar declarando uma variável aqui. Então, condicional simples. Nós vamos ver a condicional simples. Antes disso, vamos fazer aqui a configuração do bloqueio. Bloqueio, está escrito errado, né? Bloqueio. Então, nós vamos fazer essa configuração aqui, que nós já vimos, então é o bloqueio.set default. Bloqueio, a gente vai usar o bloqueio dos Estados Unidos. Então, bloqueio US, Estados Unidos. Tá? Então, essa configuração aqui é para a classe toda. Vou declarar aqui uma variável int, vou colocar assim, valor igual a 10. Aliás, eu vou colocar assim, int, idade igual a 10. Tudo bem? Bom, como que nós declaramos, então, ou como que é a sintaxe para a gente fazer a nossa condicional? A condicional, que em português a gente fala o se, em inglês é o if.
E aí, como que é essa sintaxe? Então, nós vamos ter que colocar assim, olha. If, abre e fecha parênteses, e vou abrir e fechar chaves. If, aqui dentro vai ser a condição, ok? Então, se essa condição aqui for verdadeira, essa condição que está aqui for verdadeira, deixa eu aumentar um pouquinho mais o tamanho da fonte aqui. Então, se essa condição for verdadeira, então se isso daqui for igual a verdadeiro, a gente vai fazer alguma instrução aqui, tudo bem? E aí, nós temos aqui a continuação do código depois do if. Vou colocar um systemout.println, vou colocar assim, olha, depois da condicional, ok? Então, se essa condição que eu colocar aqui vai ser verdadeira, se isso daqui for o resultado, for verdadeiro, vai executar as instruções que a gente colocar aqui. Então, eu coloquei idade igual a 10 aqui, então vou colocar assim, if idade for igual a 10, então estou comparando, idade é igual a 10, vamos colocar aqui a instrução que a gente quer. Então, vamos colocar um systemout.println aqui, idade, vou colocar assim, ó, idade igual a 10. Só para a gente ver como que a gente escreve, qual que é a sintaxe dessa condicional, tá ok? Então, é para isso que a gente estou fazendo aqui, a gente já vai dar uma melhorada aqui, tá? Então, vou executar aqui, botão direito no meu código, run as Java Application, tá aqui, ó, idade igual a 10, ou seja, ele comparou, idade é igual a 10? Sim, é verdadeiro. Executou aqui, idade igual a 10, e aqui o depois da condicional. Aí vamos, só para a gente ver como é que fica aqui, então, idade é diferente de 10, o que vai acontecer? Ele vai testar, isso daqui é verdadeiro? Idade é diferente de 10? O resultado dessa expressão, dessa comparação aqui, ok? Vai ser falso. Se for falso, ele não executa o que está dentro da nossa condicional, ok? Então, vamos lá. Vou clicar com o botão direito, executar, e aqui veja que ele não imprimiu essa mensagem que a gente colocou aqui. Por quê? Porque a idade ela não é diferente de 10, ela é igual a 10, tudo bem? Então, ele vai testar essa primeira condição aqui, se essa condição for verdadeira, então, ele executa o que a gente tem dentro do bloco delimitado pelas chaves. Se ela não for verdadeira, ele vai pular, vai ignorar, né, essa mensagem aqui, essa instrução, e vai continuar o código que a gente tem para o nosso fluxo do nosso programa. Tudo bem? Então, essa é a condicional simples, tá? Então, aqui a gente pode usar os operadores relacionais e os lógicos, tudo bem? Então, agora eu quero falar assim, olha, a idade é igual a 10 ou idade não é igual a 10, tudo bem? Então, essa daqui é a condicional simples. Se idade for igual a 10, faça alguma coisa. Se não, faça alguma outra coisa. Então, vamos aqui, colocar aqui, olha, condicional composta. É o se não. E aqui nós temos o if, else. Tudo bem? Então, deixa eu tirar esse parênteses aqui. If, else. Tá? Então, se não, no português estruturado, né? E o if, else aqui no Java. Então, vamos
codificar agora aqui. Então, pegando esse exemplo que eu tenho aqui, if idade, vou comparar, é igual a 10? Se ela for, vou colocar assim, olha, system.out.println, idade igual a 10. Se não, então, olha, eu abri aqui as chaves do meu if, depois dessas chaves é que eu vou colocar aqui o meu else, vou abrir as chaves do else, veja que é só else, tá? Depois a gente vai ver encadeado. Else, se não, né? A gente tem o meu system.out.println, sysou, aqui, system.out.println, vamos colocar aqui, ó, idade não é igual a 10, tudo bem? Então, olha, se a minha idade for igual a 10, ele vai executar esse bloco aqui, essas instruções que a gente tiver dentro desse bloco aqui, e não executa o else, porque ou ela é igual ou não é, tá? Se ela não for igual a 10, então ele não vai executar essa instrução que está aqui, ele vai pular e vai vir para essa outra instrução aqui. Então, vamos executar o nosso programa. Ah, e só mais uma coisa, né? E aqui tem a continuação do código do nosso programa, independente de ser verdadeiro ou falso. Ele executa esse bloco aqui e depois que terminou de executar esse bloco, ele vem para essa outra instrução que nós temos aqui. Então, vamos aqui, um S, Java Application, e aqui a gente tem idade igual a 10, depois da condicional. Ou seja, ele testou, sim, é igual. Aí veio e imprimiu idade igual a 10. Agora vamos, deixa eu voltar a tela para cá, sim. Agora vamos colocar a idade aqui, olha. Deixa eu comentar essa parte aqui, para a gente ficar só com esse código aqui. Depois eu comento para você, tá bom? Então vamos lá, vou executar aqui novamente. Ah, antes disso, vamos colocar aqui. Vou colocar idade igual a 11 e vamos executar o nosso programa. Então tem aqui, ó, idade não é igual a 10, ou seja, testou aqui. Idade é igual a 10? Não, é falso. Então, não executa esta linha aqui, ou as instruções que estão dentro da condicional da parte verdadeira, e aí sim vai executar aqui, então, depois o que a gente tem na condicional, na parte que é falsa, ok? Tudo bem? Então, é assim que nós codificamos a sintaxe para a gente codificar, escrever a condicional, é essa daqui. Vamos então fazer agora um exemplo para a gente ver trabalhando aqui, tá? Então vamos lá. Esse exemplo aqui, eu tenho que escrever um programa para verificar e informar se um número inteiro digitado pelo nosso usuário, ele é par ou ímpar. Então, por exemplo, 6, vou colocar 6 é par, 2543 é ímpar. Como é que a gente sabe se um número é par ou não? Bom, a gente tem que pegar esse número, dividir por 2 e olhar para o resto da divisão. Se o resto da divisão for 0, então significa que esse número é par. Se ela não for 0, significa que ele é ímpar. Então, por exemplo, 6 dividido por 2 é 3, é uma divisão exata, então o 6 é par. 5 dividido por 2, números inteiros, lembra disso? 5 dividido por 2 é 2 e o resto é 1. Então, o resto não é igual a 0, por isso que aí no nosso programa, com essa lógica, a gente consegue definir se o número digitado é par ou não. Então, vamos voltar lá para o nosso código. Bom, então eu vou vir aqui, vamos criar uma outra classe.
vou clicar com o botão direito aqui em cima de curso, do pacote curso, new classe, e aí eu vou chamar, já está no pacote curso, né? Eu vou chamar de par ou ímpar. Então, a nossa classe chama par ou ímpar, que é onde a gente vai definir se ela é o número digitado pelo nosso usuário, ele é par ou se ele é ímpar. Vou maximizar aqui, vamos declarar o nosso método main e também vamos declarar aqui a nossa bloqueio, igual a gente fez aqui. Eu vou copiar e colar, que fica um pouquinho mais rápido, tá? Então, configurando o bloqueio aqui, mas nesse caso a gente não vai usar número com casas decimais, então também não teria problema nenhum, tá? Só para a gente não esquecer, tá ok? Então vamos declarar aqui uma variável do tipo int, valor, e aí nós vamos pedir aqui a entrada de dados. Entrada de dados. Então vamos falar para o nosso usuário, então colocar um system out print. Eu não quero printf, né? Eu quero print, não quero print ln, quero print informe valor, 2 pontos. E aí agora nós vamos fazer a entrada de dados. E aí nós vamos fazer, né? Vamos ter que ler esse valor. Então nós vamos ter que usar um objeto do tipo scanner. Então, vamos chamar a classe scanner. Lembrando, ó, eu escrevi scanner, aí eu dou um Ctrl barra de espaço, ele já fala para mim aqui, ó, é o scanner do Java útil, tá ok? Então, ele já fez o import dessa biblioteca aqui para gente. Vou chamar de sc é igual a new scanner, então new scanner. E aí nós vamos ter aqui o nosso system.in, que é para ele fazer a leitura para a gente, ok? E aqui então já declaramos o nosso objeto do tipo scanner. Vou subir esse código um pouco mais. E aqui vamos ler, então. Então nós vamos falar assim que o valor recebe o nosso scanner. Então, sc.read next int, ok? E lembrando, né, que nós, apesar de neste exercício ter só uma entrada de dados, a gente vai fazer a conversão. Então, integer parse int. Quem que nós vamos fazer o parse? Vamos pegar aqui o nosso scanner e fazer esse parse aqui. Só que, neste caso, a gente não pode fazer um next int, né? A gente tem que fazer o next line, que é para ele pegar um texto e converter para inteiro. Tudo bem? Então, lembrando que nós já vimos esse tratamento aqui. Agora, nós vamos, então, ver, então, ó, verifica se o número é par ou ímpar. Então, nós vamos fazer aqui, if valor. Como que a gente pega o resto da divisão? Porcentagem 2 for igual a 0. Então, se eu pegar o meu valor, olhar para o resto da divisão, e esse resto da divisão for igual a 0, a gente vai fazer um system out print ln, e aí nós vamos colocar aqui a variável valor concatenando com par. Ou seja, aqui nós só temos duas condições. Ou nós temos ele é par, se não, ele é ímpar. Então vamos configurar aqui, né? Configurar não, vamos programar aqui a parte do else. Então, se valor for par, a gente vai escrever valor é par. Se não, como nós só temos duas possibilidades aqui, nós vamos escrever valor concatenado com ímpar.
ok? Então, dessa forma que a gente programa para saber se um número é par ou ímpar, ou se um número é múltiplo de alguma coisa. Os números pares são múltiplos de 2, tá? Então, vamos executar o nosso programa aqui e informe um valor. Eu não lembro qual que está aqui no slide, mas o 6 é par. Vamos voltar aqui, vou colocar o resultado aqui embaixo. Deixa eu ver no slide quais são os valores que a gente tem. O 6 e 2.543. Então, vamos rodar novamente aqui, botão direito, Room as, Java, 2.543. Oh, peraí, esqueci de colocar aqui. Então, 2.543. 2.543 é ímpar. Tudo bem? Então, nós vimos aqui a condicional simples. Como que a gente escreve a condicional simples. Vou descomentar esse código para deixar para você no GitHub descomentado. E a gente tem aqui assim. Então, a gente tem aqui a condicional simples e a condicional composta. E vimos este exemplo aqui usando, então, a condicional composta. Por quê? Porque o número ou ele é par ou então ele é ímpar. Tudo bem? Vamos aqui, então, para o nosso slide, que eu vou deixar para você aqui um desafio para a próxima aula. Então, eu tenho aqui em um laboratório científico, são realizados experimentos e a temperatura deve ser controlada. A temperatura é medida em graus Celsius no ambiente desse laboratório, mas o equipamento apresenta a temperatura em graus Fahrenheit. Então, a gente vai precisar converter essa temperatura. Tem a fórmula para você aqui, então, a Fahrenheit, né, a gente precisa do Celsius, tem essa fórmula, e a saída do nosso programa vai ser assim, olha, se for maior que 45 e menor do que 90, nós vamos exibir essa mensagem e colocando o valor da temperatura. Então, tem um exemplo aqui, o grau Celsius 20 vai dar 68 Fahrenheit, temperatura ideal para o experimento, porque ela é maior que 45 e menor do que 90. E se eu colocar o Celsius 5 graus, vai dar 41 Fahrenheit, temperatura inapropriada para o experimento. E se eu colocar Celsius 40, dá 104 Fahrenheit, também temperatura inapropriada para o experimento. Então, hoje nós vimos a condicional simples, condicional composta. Estou deixando para você aqui esse desafio, que a gente vai trazer a correção na próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreva no canal, se não tiver inscrito, e se assim desejar. Deixe seus comentários, suas dúvidas, e te vejo, então, na próxima aula. Obrigada e até lá!